crises e crises, adorei. Vamos lá então, gente? Merda? Olá, pessoal. Bom, a gente voltou com o Corda Bamba, a gente decidiu não escutar o universo, a gente vai continuar fazendo esse podcast, porque a gente quer continuar falando sobre isso, sobre melhorias da nossa profissão. Queria dizer que a gente quer conversar com todos os atores teatrais, os atores do audiovisual. A gente aceita pautas e a gente quer dialogar com vocês. Bom, então o nosso primeiro episódio oficial, nós chamamos, que estamos muito honradas de ter aqui duas mulheres, duas manas que estão, assim, revolucionando a nossa situação do nosso mercado aqui em São Paulo. São elas Rita Teles, presidente do SATED, Gabriela Araújo, Gabi, vice-presidente do SATED. Obrigada, meninas, por vocês terem topado vir. Eu sei que a vida de vocês está uma loucura, vocês não almoçaram hoje, mas estão aqui. A gente tem muito para trocar e eu agradeço de verdade. E para começar, queria agradecer muito, mas já vou começar, Rita. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Primeiro, eu agradeço o convite. Eu acho que é muito simbólico vocês convidarem as representantes do sindicato para falar sobre a profissão. No nosso primeiro episódio. No primeiro episódio, para falar sobre as questões da profissão. Acho isso super relevante, bem simbólico. Então, muita gratidão por esse espaço. Eu acho que todo o espaço que é aberto para a gente, para mim, falo a gente no geral, né? A gente sindicato, é importante a gente chegar, riscar o chão, estabelecer parcerias, né, pra gente sempre que puder voltar com novidades, né, coisas relevantes da nossa profissão. Até porque é isso, eu sou Rita Teles, eu sou uma mulher preta de 47 anos, uma mulher cis, hétera. Ai, que vergonha, gente, 4! Eu sempre falo, gente, fica aqui entre a gente. Tá bom, mas tá é bom, isso, tá bom. né? Que eu sou atriz de formação. Ano passado, 2022, completei 20 anos de carreira. Sou uma atriz de palco. Sou produtora cultural também, de artes pretas, de brasileiros e africanos em diáspora. E tô aí nesse universo político, das políticas culturais, que me puxou, que tem cada vez mais sugado da minha energia, né, da minha disponibilidade. É algo que eu me dispus a fazer, né? Isso se intensificou principalmente na época do golpe, né, de 2016, e depois a Lei Aldir Blanc, as políticas culturais das leis emergenciais, e hoje estou no SATED, né? Presidenta, exatamente. Mas aí, fora isso, eu sou essa mulher que vive nessa cidade paulistana. Os meus pais vêm de Minas, então eu tenho a minha raiz é mineira, né? De onde? De Minas? Norte de Minas. Meu pai, Montes Claros, minha mãe, Curvelo. Né? Então, tem uma outra conexão, assim, pensando trabalho, né? Que também me leva de volta para esse lugar, de volta para o DNA, né? Mas é um geralzão, assim, falando geralzão, é isso. Eu tenho estado nas políticas, também os meus trabalhos são políticos, né? Eu escolhi trabalhar com arte negra, e aí eu tenho dedicado meu tempo a esses saberes, fazeres, compartilhamentos. Acho que Rita. Já dá pra ter uma ideia. Não pari gente. Não pariu gente? Eu também não. Eu também pari gente, mas eu contribuo como produtora, principalmente. Eu contribuo para parir muitas coisas. Já ajudei a parir livros, parir projetos, parir shows. São outras gestações. São outras gestações, outras sementes, né? Sim. Outras sementes que eu tenho certeza que eu não vou cair no apagamento. Não vai ser uma pessoa que vai fazer, que vai me eternizar. Não. Eu acho que muitos dos meus feitos vão contribuir aí para que eu não caia no esquecimento, como outras pessoas pretas caíram e hoje em dia abriram caminhos pra gente, para que a gente, pessoas pretas, venham recontando as histórias, né? Jogando sempre luz em histórias que ficaram soterradas junto com os processos de escravização e tudo. Mas eu falo que tem um movimento que é da ancestralidade mesmo. Fala, olha, nós abrimos o caminho, agora vocês vão fazer a gente ressurgir. Isso está acontecendo com muita força. Está acontecendo. Né? De várias formas. Que bom. Então, é isso. Por enquanto. Maravilhosa! Gabi, quem é você, Gabi? Conta pra gente. Para além do SATED. Muita coisa, né? A gente é muita coisa. A gente é muita coisa. Bom,
Meu nome é Gabriele. Primeiro, eu vou agradecer, né, meninas? Pô, obrigada novamente aqui por fazer minhas palavras, as da Rita. Acho essencial a gente abrir espaço para a gente discutir a nossa profissão, discutir o mercado. E fico muito contente, me sinto muito à vontade de estar num espaço ainda com mulheres. E Sim. com mulheres, nós mulheres, só trocando ideias sobre isso também. Bom, meu nome é Gabriele Araújo. Eu sou aqui de São Paulo, mas eu cresci minha vida toda em Taboão da Serra, que é a região periférica aqui da metropolitana, Grande São Paulo. Eu sempre começo dizendo que eu sou assim, ó, filha de uma mãe solteira, de uma mulher preta, que casou com um cara que não casou, na verdade, foi mãe solteira. E meu pai, ele é de uma família nordestina, da Paraíba, oriunda da Paraíba. Eu cresci na periferia de São Paulo, meus pais não concluíram os estudos. E o que foi me salvando um pouco de uma realidade que eu vivia foi o contato com a arte, assim, desde cedo. Então, eu comecei a fazer teatro muito cedo, com 9 anos de idade, através de oficinas culturais mesmo, da prefeitura. Minha mãe sempre teve um horizonte de que a arte me salvaria de uma realidade que estava ao meu redor. Então, se eu me envolvesse com coisas, tocasse piano, fizesse aulas de arte diversas, eu poderia ter um futuro melhor. E ela tinha total razão. Muito sábia, né? Ela tinha total razão. Então, eu fui fruto dessa também política pública que foi chegando até mim através não só de políticas de Estado, mas como projetos sociais, projetos socioculturais, de ONGs que eu participei e tudo mais. E foi a educação e a cultura que foram me levando a trabalhar com isso. Então, por mais que eu tenha me formado atriz muito cedo, né? Minha primeira formação de atriz eu tinha 17, 18 anos, profissional, quando eu tirei meu DRT. Ao longo dos anos, para mim sempre foi muito difícil tentar entender um mercado que era bem diferente do que era hoje, que não tinha nem tanto streaming, audiovisual, etc. Como é que eu me inseria nesse mercado, nesse setor, se eu não tinha família que trabalhava, não conhecia gente, vim de uma realidade periférica e os coletivos eram amadores. Então, como é que eu sobreviveria disso, né? Então, para mim, como a cultura sempre foi uma grande paixão e eu sempre fui muito comunicativa, acabei depois me formando em comunicação social, sou radialista também de formação. Fui me especializando. Tô em casa. Fui me especializando em cultura e arte de uma maneira geral. E, para mim, sempre tive na minha cabeça que eu não queria me distanciar do que eu estava fazendo. Então, que se eu fosse para pagar minhas contas, alguma coisa para pagar minhas contas enquanto não fosse atriz, seria trabalhando dentro da cultura, dentro da arte. Então, fui ao longo da vida tentando ser artista realizadora dos meus próprios projetos, desde cedo, justamente pela essa impossibilidade de depender de um mercado que me escolhesse. Então, eu sempre tive vontade de dizer coisas, de falar coisas, de pensar coisas relacionadas a coisas que cruzam a minha vida. Desde a origem familiar, questões raciais, questões de gênero. Para mim, sempre foi uma questão muito sensível para mim, de diversas maneiras. E nessa trajetória de ser uma artista realizadora e ter essa formação, eu fui trabalhando em diversos espaços e entidades, instituições culturais. Então, eu tive passagem pela TV Cultura, tive passagem pela Brazuca Produções, pelo MIS, onde eu trabalhei durante muitos anos. E fui trabalhando como programadora, como curadora de projetos, fazendo pesquisa também para exposições, trabalhando com projetos multidisciplinares lá. E, no paralelo disso, eu estava ali no corre, sendo atriz, trabalhando de segunda a sexta, ensaiando das 6 às 10 da noite, equilibrando com temporada né? de sexta, sábado e domingo. Estamos ainda. A gente ainda está assim, né? A gente ainda está assim. E fui tendo essa trajetória de correria mesmo e trabalhando sempre dentro do universo cultural. Mas como eu sempre trabalhei dentro de instituições que, querendo ou não, eram públicas e tudo mais, e fazendo essa trajetória como produtora cultural também, né? Acabei trabalhando durante 2 anos e meio na Secretaria Municipal de Cultura, como coordenadora de programação, coordenadora da virada cultural, de projetos especiais. E isso, para mim, foi algo que eu abri na minha vida pensando na realidade, na perspectiva que eu tinha de alguém que veio disso, que veio da realidade contrária, que era a pessoa beneficiada pela política pública. Então, para mim, esse olhar era interessante, porque eu pensaria, como eu estou ali, eu posso encontrar outras Gabis assim, que estão ali tentando encontrar um caminho dentro da cultura. Depois que eu saí da secretaria, eu entendi que de fora também poderia fazer muito mais, até do que de dentro, pensando bem. E foi esse caminho que eu fui estabelecendo, trabalhando...
a minha produtora, que é a Caboclas, mas que ela está muito mais conectada a trabalhos autorais meus e de artistas parceiros que trabalham comigo. E tô aí há 18 anos atuando profissionalmente, como atriz, como realizadora de projetos, trabalhando com teatro, basicamente, majoritariamente, mas trabalhando também com comunicação, né? Como locutora, como apresentadora, eventualmente atuando no audiovisual, que é um campo que, para mim, né, de uma maneira geral, ele foi abrindo mais nos últimos anos, conforme o mercado foi ampliando. Sim. E estamos aí na batalha, e quando estava ali nesse corre, né, como artista, como atriz, comunicadora e tal, foi quando olhei essa perspectiva do SATED nessa mesma vontade, na mesma reflexão que eu tive quando eu trabalhei no governo, que era do tipo assim, olha, eu também estou aí ralando, tentando sobreviver disso, e eu acho que dá para fazer alguma coisa. Então, o que eu faço estando de dentro agora? O que dá para fazer com a perspectiva de fora e com a perspectiva de dentro? Então, foi uma vida de interseccionalidade, intersecção, né, de temas, de visões e de pontos de vista, que eu sempre tento cruzar e fazer com que a informação chegue, porque, para mim, a grande questão da vida é como a informação chega para as pessoas. É isso. Para mim, só foi possível alçar camadas sociais porque a informação chegou para mim em algum lugar. E chegou nesses espaços onde a arte e a cultura estavam. Se eu não estivesse neles, a informação não chegaria para mim. Então, como é que eu faço agora, sendo uma agente transformadora de uma ação que me transformou, que a informação chegue nas pessoas também? Então, hoje eu atuo, dou aula também de produção cultural para artistas periféricos, principalmente. Tento fazer sempre aulas gratuitas para as pessoas, para que as pessoas vejam a minha trajetória, e não quero ser representatividade de nada. Eu uso uma frase do Lázaro que eu acho excelente. Eu quero ser uma representação positiva para que as pessoas possam ver que é possível chegar no caminho e vamos trabalhar para a gente consiga mais do que sobreviver. Viver o que a gente escolhe fazer. Exato. Situar um pouco vocês. A gente resolveu fazer esse videocast porque a gente se reuniu um dia na varanda da minha casa e, conforme estamos falando aqui, a gente estava falando sobre as crises da vida de uma atriz, das atrizes, né? E a gente começou a entender que isso era uma questão para muita gente, né? E que esse mundo do Instagram é um mundo do glamour, onde a gente está sempre posando, né? Botando as fotos maravilhosas. Gabi tem fotos maravilhosas. E que o rolê ali, a gente se vende, né? A gente se vende. Então, a gente tem que se vender, né? Mas a gente não estava encontrando um lugar onde a gente pudesse falar da real. Então, aqui é um lugar onde a gente está para falar a real. E a gente está atrás... Por que vocês são as primeiras convidadas? A gente está atrás de pessoas que estão mudando o cenário da nossa profissão aqui em São Paulo. Então, nada mais simbólico, como você falou, que vocês sejam as primeiras. Então, a gente queria saber um pouquinho dos desafios de estar no SATED. Rita, a gente sabe que teve uma transição, falando de forma bem en passant para quem acompanhou, né? Todo mundo que é ator, enfim, sabe que houve muito silenciamento, que houve machismo, que misoginia. Mas, nesse momento agora em que você está como presidente, quais são os desafios e o que você quer falar sobre isso? Eu não quero ser pretensiosa a ponto de dizer que estou mudando algo. Eu estou dedicando algum tempo que eu acredito que é para um espaço que, pensando politicamente, é o espaço mais legítimo que nós, atores, atrizes, profissionais da cultura, temos, porque é o sindicato que tem a legitimidade de fazer a lei, que a lei seja cumprida. Sim. Existe uma lei que é fruto de uma luta histórica de pessoas que vieram muito antes da gente e conseguiram fazer com que, pelo menos, o registro das atrizes não fosse carteirinha de puta, sim, como já foi no passado. Sim. Exato. Né? Há pouquíssimo tempo, né? Cacilda? Anteontem. Pouquíssimo tempo, né? Então, eu acho que o meu maior desafio hoje é tentar fazer tudo o que eu gostaria até dezembro de 2025, que é o prazo que essa diretoria tem para atuar. Tá. Falando hoje que eu tenho o desejo de concorrer novamente às eleições para poder ficar mais uma gestão, eu não tenho essa resposta hoje. Tá. Então, se eu tiver que consultar assim, muito intimamente, talvez a resposta hoje seria: não quero ficar mais uma gestão, né? Não quero concorrer, né? Mas isso vai ser respondido com o passar do tempo mesmo. Então, assim, eu tô fazendo um exercício, assim, fenomenal, brutal. Todo dia eu reconheço uma Rita que eu não conhecia, em fazer um exercício de olhar para frente, de tentar deixar o mínimo possível
tudo que a gente passou, todas as violências, todas as acusações, todas as falsas acusações, todas as fake news, eu tô tentando não me concentrar nisso, justamente por esse tempo curtíssimo que a gente tem para fazer as coisas. E eu não tenho energia mais para depositar nisso. Claro. Então, toda a energia que eu tinha que depositar nisso ficou lá atrás, que reverberou, né? A gente sabe o quanto a gente somatiza, né? Nós mulheres, que influencia no nosso ganho de peso, na perda de peso, na menstruação, né? Eu sofri tudo isso. Resolvi bastante coisa com a minha terapeuta maravilhosa, Ju. Que bom. Né? As terapeutas que sabem melhor do Quero que todo mundo. agradecer a Cris né? também, minha terapeuta, que segurou o rojão esses 2 anos. hein? Terapeuta e o travesseiro, né? E a família, né? Claro. Se eu tivesse ouvido com muita dedicação a minha irmã, né? Que é eu falo que é a minha principal apoiadora, a minha mecenas, a minha tudo. É muito mais do que irmã, né? A Tereza. Ela implorou muitas vezes para eu largar isso, né? Minhas amigas mais próximas também. Mas chegou num ponto em que eu tinha um compromisso não só comigo, mas para as pessoas que estavam atravessando tudo aquilo comigo, né? Então, a Gabriele, o Jandilson, o Joca, a Poliana, todo mundo que estava ali, firminho, todo Uma mundo rede, junto, né? uma rede, ali né? que tava se Uma rede, sustentando porque foi uma experiência muito surpreendente. Eu acho que é o melhor nome que eu encontro nesse momento. Tá. Surpreendente, porque nós assumimos essa gestão em janeiro de 2022 e em fevereiro a gente começou a ter os problemas que eu sequer entendi o que estava acontecendo. Né? Eu sempre falava... Vocês conseguiram, "Não, desculpa, assumir em dezembro de 2023, foi isso? as eleições foram em novembro de 2021. Certo. E a gestão começou em janeiro de 2022. Essa chapa ganhou com mais de 80% dos votos. Sim. Né? Então, era muita gente Sim, eu votei. confiando nessa nova Sim. cara que estava se configurando. Claro. Com uma chapa com metade de mulheres, com pessoas LGBTs, enfim, Mas- com várias representatividades ali, né? Então, que era a chapa Avança Sated, que ganhou a eleição em novembro de 2021 e a gente assumiu. Rita, então, era a vice e eu era Exato. secretária-geral dessa chapa que assumiu em janeiro de 2022. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que a formação dessa chapa era pura e simplesmente para ganhar as eleições. Então, eu aprendi com outras mulheres da política partidária, quando a gente foi fazer uma denúncia no PSOL, que isso se chama estelionato eleitoral. É quando alguém se vale da sua posição, se vale de pautas identitárias para benefício de uma determinada narrativa. Sim, é crime. Né? É um crime. É crime. Né? E, dentre outros crimes, o assédio moral, né? Então, muitas ideias que a gente estava trazendo, né, para aquele universo, mas isso já foi feito. Não adianta. Aí começou a piorar, intensificar. Nossa, desculpa te interromper, Rita, mas esse não adianta é apenas isso que faz com que toda a classe se afaste Exatamente. de um sindicato. Exatamente. Porque é esse pensamento de, não vou fazer, vai dar trabalho, não adianta, não vai, não isso, não aquilo. E é por isso que eu falo, sim, que vocês estão revolucionando, porque eu estou acompanhando as coisas que vocês estão fazendo. Que bom. E é importante esse retorno da sua parte, por exemplo, porque a gente nem sempre a gente sabe como está ecoando o que a gente está Sim, fazendo. Se a gente, sim. de fato, está sendo vista. Né? Eventualmente, vem Há os muito trabalho de comentários e comunicação, tudo. como a Gabi colocou ali, que tem que ser feito. E eu acho que muitos atores, como eu, estão nesse processo de que... Porque, infelizmente, desculpa interromper ali a linha de raciocínio, Sem a gente volta problema. para lá, Uhum. a gente tem essa questão na nossa profissão de que o ator se forma, tem o DRT, ele fica completamente alienado das questões sindicais. E é um absurdo. Eu acho que o que é mais grave é ela ficar sujeita ao que o mercado impõe. Sim. Que aí estabelece um critério de competição entre a gente. Exatamente. Esses lugares, quando você me fala, a gente estava no quintal da minha casa conversando a respeito, é que vocês são próximas, né? Mas a gente não tem mais espaços em que a gente possa falar sobre a nossa profissão, Sim. sobre o contrato que a gente assinou e foi abusivo, Exato. e você não teve condições de negociar, Exato. né? Então, só voltando um pouquinho para só Sim, amarrar sim. esse processo em que a gente se viu cada vez mais violentada, era justamente em sempre minar o que a gente estava trazendo de contribuição,
né? Cada uma do seu campo, né? Eu não falei aqui antes, mas eu tenho uma carreira de 15 anos no mundo corporativo. A minha primeira formação Por isso que você é fala tão contabilidade, é ciências contábeis. Então, eu trabalhei em controladoria por 15 anos. E quando eu aceitei o convite, eu realmente acreditei que eu poderia contribuir, né? Na organização institucional, que seja. Sim. E, além disso, eu tenho uma consciência de classe e da questão sindical, porque meu pai foi metalúrgico a vida inteira. Então, eu sempre, aquelas greves do ABC, Sim. eu sempre ouvi falar isso dentro da minha casa. Então, eu não era uma aventureira, né? Uma Claro. alienada, né? No que eu estava me propondo. A gente queria muito aproveitar esse espaço para falar sobre aquela votação que vai acontecer dia 29 de abril, né? Em relação às pautas reivindicatórias. Acho que Eu queria, antes de você entrar, deixa eu só dar Por favor. uma introdução, que o que a gente pensou, que o que a gente está querendo fazer, o que a gente está querendo não, o que a gente já está fazendo, é o que nesses 2 anos anteriores a gente não conseguiu, que é se aproximar da categoria. Sim. De que forma? Fazendo assembleias. Então, a gente tem pensado uma agenda de assembleias por setorial, então, uma só do circo, uma só do teatro, que há um tempão não tem, eu tô super ansiosa pela do teatro, uma só dos técnicos, uma só dos dubladores, Que uma ótimo. só do audiovisual, que é onde Sim, Gabi vai entrar agora para falar para Boa, vocês. boa. Mas acho que antes de falar da Assembleia, eu acho que é importante ressaltar o seguinte: nós, atores e atrizes, técnicos, enfim, profissionais da arte e da cultura, a gente fica muito afastado dessa discussão sindical a vida inteira, eu Sim. acho. Foi um processo complexo, né? As gestões dos últimos 30 anos e tal. 30 anos. Pensando Mas é por isso que todo mundo se afastou mesmo. Por isso que eu exato. acho que é muito importante vocês A gente estarem tá aqui. falando assim. e- Eu vou ser mesmo. sincera, eu me afastei total. Eu me afastei muito tempo. Uma coisa que me deixou muito surpresa, assim, eu tenho vários amigos que vão postando coisas no Instagram, etc., sobre a carreira. Cara, como que pode? Influenciador digital, não sei o quê. E aí eu te conheci a partir disso. Eu comento. Você comenta no negócio. Eu falei, pô, quem é essa menina? Aí eu vi, cara, trabalha no Sated e tal. Eu tava longe disso. Por exemplo, do Gabriel Godoy. Eu vi que ele escreveu um post ali com várias coisas e vários atores falando, cara, eu também concordo. Eu mesma falei, caramba, Gabriel, é exatamente isso, não sei o quê. E aí eu vi seu comentário. Eu falei, essa menina tá trabalhando. Essa menina tá fazendo acontecer alguma coisa ali dentro. É meu modo de vida, tem que fazer, não basta falar. Eu puxei a orelha do Gabriel Godoy, beijo Godoy, viu? Amo você. Mas é porque eu acho, não é nem culpabilizando as pessoas, não, porque eu acho que o sindicato ficou tão distante dessa discussão. Eu falo por mim. O sindicato foi parecendo no meu imaginário, tipo, de olhar para a instituição para pouquíssimos anos. E muitas das coisas que eu tô falando aqui, que eu falo aqui, ou que eu falo para as pessoas, são coisas que eu só entendi com propriedade depois que eu entrei na gestão. E a minha indignação é, como eu tive que esperar entrar aqui na gestão para eu saber que é assim que resolve? Boa. Porque se eu soubesse que era assim que resolve, já tinha falado para meio mundo antes que a gente tinha que olhar para cá e resolver aqui. Para falar sobre os seus direitos, né? Exatamente. Como trabalhadora da cultura. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem instituições como a Interartes Brasil, que é muito conhecida pelos atores de audiovisual, que é uma associação de arrecadação de direitos. É como se fosse o ECAD dos direitos Sim. autorais. Mas as pessoas estão lá na Interartes achando que a Interartes vai resolver questões que são do sindicato. Sim. E a Interartes é uma associação super parceira e tem que andar lado a lado do sindicato. Mas o sindicato é a única representação legal que nós temos dos todos os artistas e técnicos que foram regulamentados pela Lei 6533 de 78. A lei que regulamentou nossa profissão é de 78. Desde lá, Eu já era nascida. ela não foi atualizada. Essa é uma grande luta nossa de atualizar essa lei. Então, Gabi, eu queria aproveitar isso que você está me dizendo. Tipo, para regularizar a nossa profissão, vocês fazem reivindicações e isso vira lei. É isso? Não, a nossa profissão já é regulamentada pela Lei 6533 de 78. Tá. A regulamentação da nossa profissão. Que é Mas o nosso baseada registro profissional. novos acordos que a gente quer trazer. Ela é assim, qual baseada que é na o lei processo? trabalhista, ela é baseada na CLT. Tá. Né, que garante direitos e deveres ali, minimamente. Mas assim, de uma pauta reivindicatória até virar um decreto, qual que é o processo? Essa mudança, como é? O sindicato, o básico do que o sindicato tem que fazer, o que todo mundo deveria cobrar os sindicatos, né? Principalmente os SATEDs, né? O sindicato tem 2 documentos principais. Tem um documento que chama Convenção Coletiva e o outro documento que chama Acordo Coletivo. São os 2 principais documentos que o sindicato tem que firmar, né? Que basicamente eles começam com convocar uma assembleia, tem um rito isso, convocar uma assembleia ou fazer as discussões, as articulações com a categoria, convoca a assembleia, a categoria fala, olha, tá acontecendo isso, quero isso, isso e isso.
e constrói uma pauta de reivindicação, que a gente chama de pauta de reivindicatória, que é o que a categoria quer. Só dando um exemplo aqui. Cachê-teste não pode ser mais R$80. Tem que ser Cachê-teste no de mínimo conteúdo. 120. exato. Se é 120, tem que ser para selfie-tape também. De conteúdo e para também. presencial. São tantas horas para receber texto para entregar teste. Tem que pagar tem que pagar em 48 horas, como era antigamente, né? O cachê-teste. Aí, horas no set. No máximo 8 horas, estende mais 2. O lugar que a categoria tem para falar o que quer, oficial, é na Assembleia. É numa Assembleia oficial do sindicato. Quando vai ter uma Assembleia? A próxima vai ser dia botar na minha agenda. 30 de abril. Vai ser uma segunda-feira, tem que confirmar se é 29 ou 30, acho que é 30. Mas é a Assembleia do Audiovisual, do Do Teatro? audiovisual. Mas só completando o raciocínio, tem Peraí, dois Gabi, documentos. queridos, 30 de abril? 30 Deixa de eu abril? confirmar aqui dia 30, se é uma segunda-feira. É uma A última segunda-feira de abril. A última segunda-feira de última abril, segunda-feira de exatamente. abril. Todo Pra mundo em construir massa. um documento que chama 29 de abril, Pauta segunda-feira, Reivindicatória. 29 de abril. Esse Tá. documento chama Pauta Reivindicatória. Então, tem essas reuniões que estão acontecendo previamente para fazer os acordos. Boa. Ninguém sai de casa por menos de quanto? Quanto que é o piso salarial? Quanto que a gente quer O que, ganhar? que Isso tem é uma que ter no pergunta que eu tinha pra set? vocês. Rita, e só uma boa. coisa importante, é só para associado? Como Não. é que funciona essa... Não, Como não. é? Quer explicar? Desculpa. Pode falar, pode falar. Pode continuar. Eu que te interrompi. Mas é que eu acho que é importante as pessoas entenderem o rito. Uhum. Tem essa pauta reivindicatória, que esse é o espaço oficial que as pessoas têm que trazer o que elas querem. Uhum. Por isso que eu brinquei ali com o Godoy. Para de reclamar no Instagram e vai na Assembleia. Aí na Assembleia se constrói essa pauta. Essa pauta... Queremos isso. Queremos isso. Aí vota lá, todo mundo quer isso? Pá. A Assembleia Setorial, quando elas são demandas que envolvem o setor, que vão impactar o setor todo, a pessoa não precisa ser sindicalizada para participar. Ator profissional com DRT, óbvio. Ator profissional com DRT. Participe da Assembleia, você não precisa ser sindicalizado, vocês podem votar. As únicas assembleias ou reuniões de sindicato que precisa estar sindicalizado, com a anuidade em dia, são as que são deliberativas da instituição, do sindicato, né? Vão deliberar, tipo, eleição, essas coisas assim, aí precisa estar em dia. Mas, por favor, sindicalizem. Aí, vocês podem participar da Assembleia. Essa Assembleia vai ser híbrida, presencial e virtual, então vai ter poder Ou participar. seja, virtual. ator, Gente, atriz em pelo crise amor, hein? que está reclamando da vida no dia 29, coloca na sua agenda e você vai votar tendo DRT numa pauta reivindicatória. E aí sim a gente pode mudar alguma coisa. Exato. O que aí eu a costumo gente dizer pega. é que se a pessoa não participa, um pequeno grupo de pessoas vai resolver por você. Vai E depois decidir. você não tem nem direito Exato. de reclamar, Boa, porque você Rita. se Exatamente. recusou a participar daquilo, achou que aquilo não era problema seu. Exatamente. Não, se vai pautar os modos de trabalho de um campo que você atua, você tem que participar. Exato. Exatamente. E aí a categoria vai na Assembleia, define lá a pauta é votada, todo mundo tá ok, fechou a Assembleia, aí a direção do sindicato, a diretoria, tem que pegar essa pauta e ir no sindicato patronal. Então, nós somos, o SATED é um sindicato que representa os trabalhadores, né? Os artistas, técnicos e tal. Neste caso, os atores e atrizes que atuam nas mais diversas linguagens, inclusive no audiovisual. Então, o sindicato vai lá, pega essa pauta, dos artistas que atuam em audiovisual. Neste caso, existe um sindicato patronal, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo. Os SATEDs, eles são estaduais, a regra vale para os estados. Certo. Então, nós somos um sindicato que representa o trabalho no estado e o sindicato que representa a indústria no estado, que é o que contrata a gente. Quando existe essa instituição, o sindicato patronal, porque nem todas as categorias têm, por exemplo, teatro não tem o sindicato O circo também não, patronal né? do teatro, nem o Certo. circo, porque não tem uma lógica de indústria, né? No audiovisual, sim. Né? Então, quando existe um sindicato patronal e um sindicato trabalhador, essa pauta a gente tem que ir lá, formaliza para o sindicato patronal, olha, a categoria que atua aqui quer isso aqui. Aham. Aí se estabelece uma negociação, né? Eles querem isso, aí o sindicato patronal pode falar isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui a gente se topa, isso aqui não. Aí se chega num limite da negociação, até chegar no limite da negociação. E se houver uma contraproposta, aí tem que voltar para a categoria, numa outra assembleia. À medida que essa negociação ela vai avançando, a gente vai trazendo para a categoria. Ó, claro. Isso aqui a gente conseguiu numa barganha, abrindo mão aqui. Entendi. Que é sempre muito difícil. Tanto é que Eles na não querem perder Assembleia... Nada, né? Na Assembleia se tira uma comissão de acompanhamento da categoria. Inclusive de atores e atrizes que vão acompanhar, que podem ir nas negociações com a gente Sim, e tal. sim. O ideal é a gente tirar essa comissão da Assembleia para que vá acompanhando a negociação. E aí, uma vez que haja um acordo entre as partes, entre os atores e atrizes e o sindicato patronal, neste caso, né, do audiovisual, aí se fecha um documento que chama convenção coletiva. Este documento, quando tem uma convenção coletiva, ele vale por 2 anos,
né? E aí a função do sindicato é sempre renovar a cada 2 anos, né? E aí ele tem um valor legal. Porque todas as produtoras aí ele é o Não é um decreto, mas ele tem força de. Ele tem uma força porque é um acordo é o que entre vale. as partes. Porque decreto é uma quem outra contrata lógica. e quem trabalha. Ou seja, se você quiser processar a produtora porque ela não está cumprindo a convenção, você pode. Exatamente. O sindicato pode Gabi, multar. Então, quanto por exemplo, tempo demora mais ou menos para ter todo esse Processo. assembleia e apresenta lá na instituição, na Só associação? pra deixar claro uma coisa, isso não é feito há quantos anos? quase 15 anos. Por isso que Deus, deu tudo ruim, gente. Tá vendo? Quando eu entrei no sindicato... Estão entendendo? Chegou no ponto que chegou porque... Tá anos sem nenhuma. Então a gente não tem nenhuma... É muito grave, Porque gente. tem uma coisa que é o Reunir as seguinte, pessoas. perguntaram lá na reunião, né? E se vem uma contraproposta e a gente não topa essa contraproposta? Porque aí, no âmbito, quando é CLT, as pessoas entram em greve, que não vai ser o caso aqui no Brasil, muito provavelmente, ou se entra no dissídio, que vai pra justiça. Judicializa. Judicializa. O juiz define. Só que judicializar uma coisa que não tem parâmetro anterior é muito difícil. Porque você não tem de onde parar. Claro, tem coisas que estão se fugindo muito do que está na lei 6533, ou que está fora de convenções já Ou que tem uma legais. equiparação com a CLT, Exato. dependendo Aí do sim. ponto, né? Só que tem determinados acordos, por exemplo, que não dá nem pra brigar tanto, porque a gente não sequer tinha a referência dos anos anteriores. Sim. Mas, Gabi, cara, o que eles faziam antes, bicho? Ai, pergunta pra eles. Tô descobrindo agora. Tá, né? Melhor nem perguntar. Melhor nem perguntar. Pô, dá vontade de chorar 3 vezes. Atriz em crise, não. É assim, já nascemos na crise, amor. Exato. Cara, Crise. A Mas a crise gente vai vem mudar, em gente. A gente desespero, tá... né, gente? E a Obrigada. convenção, A ideia é mudar. esse A documento ideia é entre o Sindicato de tentativa. Trabalhadores e o Sindicato Patronal. E lembrando que uma vez que ela é fechada, estabelecida, assinada, registrada, ela vale para todo o Estado. Ou seja, não é só para atores sindicalizados e não é só para produtoras que são associadas ao Sindicato Patronal. São todos os contratantes e trabalhadores que têm que obedecer aquilo lá. Tá. E quando não tem sindicato patronal, ou quando tem um acordo específico que alguma produtora pede, tipo, por exemplo, uma produtora que não tem esse tamanho, que consegue pagar esse piso aqui, e ela quer fazer um outro tipo de acordo com uma justificativa X, né? Tá. Aí você pode fazer um acordo coletivo, que é um documento bilateral entre os sindicatos trabalhadores Diretamente e uma empresa. com aquela com a empresa. Ou seja, todo mundo que for se fechar, é a mesma coisa, o mesmo rito, né? Isso pode ser feito com as emissoras, por exemplo. Um acordo posso ir, né? coletivo com o SBT, Emissora por X, exemplo. a SBT, Então, todo mundo Globo, que for pode ser contratado acordos pelo SBT específicos. vai seguir essa regra que ele estabeleceu com o Sindicato dos Trabalhadores. Entendi. Como, por exemplo, existe com o Parque da Mônica. O Parque da Mônica fecha acordos coletivos com o SATED. Hopi Hari. Né? Então, todos os SESI artistas, agora. técnicos que são contratados por Técnicos. eles seguem uma tabela ou diretrizes estabelecidas neste acordo entre as partes. Isso é possível, né? Então, o que os artistas e os profissionais de forma geral deveriam cobrar do SATED, ou deveriam ter cobrado há anos, cadê a convenção coletiva? É isso que tem que cobrar da gente. Gente, anota esse nome, convenção coletiva. Convenção Põe na coletiva, agenda. convenção coletiva. A gente tem que... Exato, dá nome para as coisas, porque Sim. os bancários sabem. Porque os sindicatos bancários é forte. Eles têm convenção coletiva fortíssima há anos. Os sempre metroviários tem. também, por isso que eles Metroviários param. também. Por isso que eles param. Eu tinha uma pergunta pra vocês, que era qual a diferença que vocês acham do SATED com o SEG, né? Que é o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. É lógico que lá é uma indústria gigantesca. A maior do mundo. Mas agora eu tô entendendo tudo. Antes o trabalho basicamente não era feito. Deixa eu te contar uma coisa, que as contratações nos Estados Unidos sequer acontecem se o ator não é sindicalizado. Exatamente, é outra Entendeu? coisa. A lógica outra é coisa. outra. A gente tem sido procurada por muitas pessoas que estão tentando, já estão trabalhando fora, tá tentando tirar green card na profissão, para atuar na profissão. Sim. E tá pedindo uma carta pro SATED para legitimar o ofício dele no país de origem. Claro. Então, quer dizer, só dá o valor a hora que vai para fora? Exatamente. Ou nem dá o valor, né? Sim. E só, não sei, se voltar, vai ter essa consciência, vai aprender com o que tá lá fora. E só um detalhe, o sindicato dos Estados Unidos, ele pertence à mesma federação que nós fazemos parte, que é a FIA. Que é a FIA. Que é a Federação Internacional de Artistas, né? Enfim. Então, a gente participa de seminários com eles, a gente tem um resumo do que foi acordado lá. Eles compartilham informação através da federação. Então, quem tá lá no grupo de audiovisual de artistas sindicalizados, que a gente tem um grupo, viu? No WhatsApp, só de atores sindicalizados no audiovisual. Que a gente compartilha esses documentos pra galera saber o que tá sendo negociado lá fora. Porque lá a galera participa da discussão. Aqui todo mundo fica muito distante. Sim. Coisas que a gente tá brigando Totalmente. aqui ainda para poder acolher novas profissões.
influencer, youtuber, Canadá, Estados Unidos já acolheu dentro do sindicato dos atores, Cada um dos com a artistas, sua característica, né? Com a sua Sim, e a gente característica. ainda está tentando entender... Como artistas, então. Na verdade, eu costumo dizer que aqui no Brasil, essas profissões que da grande visibilidade, as pessoas estão meio que estabelecidas já numa proposta muito mais capitalista. E ela não se vê como um trabalhador da cultura que precisa discutir que, não, a minha imagem tem que ser por X tempo determinado. Se for explorar a minha imagem em outro país, vai custar tantos % a mais, sabe? Não tem essa discussão no âmbito trabalhista. A pessoa não se vê como trabalhadora, se vê como... influencer, celebridade. Como celebridade. A celebridade define melhor. Estão sendo né? contratadas por grandes empresas, né? Exatamente. Então, é uma lógica diferente de quem tá lá fora. Isso se deu por 2 fenômenos, né? A pejotização, né? E as redes sociais também deram esse fenômeno. Porque a pejotização, que foi, inclusive foi pauta da grande discussão nossa lá, né? Que todo mundo foi se vendo como empresário, né? Porque tem uma empresa, tem uma MEI, né? Sem MEI. Sem MEI, você já tem um CNPJ, você já é empresário. Super empresária. Então, assim, mas eu sou, na verdade, uma trabalhadora que emite nota para receber. Eu sou, na verdade, uma pessoa em situação Seu de precariedade, PJ, né? amor. Exatamente. Precário. Mas Exato. as pessoas não conseguem ter essa percepção. É isso que a gente defende nesses lugares. E são discussões que a gente entende que as pessoas têm que participar. E o nosso desafio agora é como é que a gente faz as pessoas se aproximarem, se comunicarem. Comunicar isso, tudo que a gente está vivendo, que a gente está fazendo. Porque a gente é um sindicato pequeno. A maior parte da nossa categoria não é CLT. Então, a gente não tem essa contribuição que vem do CLT. A gente depende muito das pessoas se sindicalizarem. Sim. Essa grana entrar de participação. A gente está pensando como que a gente faz para arrecadar mais. Porque a gente não tem, por exemplo, como é que a gente vai pagar uma assessoria de imprensa? Como é que a gente vai, sabe? Fundamental. São ideias Desculpa, que a deixa eu gente só precisa. tirar outra dúvida. São quantos associados hoje? Tem uma média? Acho que tem uma média de 700 e pouco, 800, não é agora? Eu acho que ativos, uns 800. 800 por aí agora. É pouquíssimo. Pouquíssimo. É pouquíssimo. Frente ao número de trabalhadores de um dos maiores estados do país. Sim. Né? Porque O maior porque São estado Paulo do país. acolhe todo mundo, né? Trabalhadores do país inteiro. Eu acho vexatório. Então, Vexatório. mas é isso, Rita. Eu Pouquíssimo. acho que todo mundo perdeu, né? Muito por conta do que a Gabi falou durante 30 anos. Histórico, né? O que você escuta aí, eu tô filmando uma série, eu tô no teatro, o que você escuta sobre o SATED é sempre uma parada aí, cara. Ó, isso não faz mesmo. nada. Não faz nada. Sabe a mesma coisa que a gente escuta da política em geral? Sim, É a mesma sim. coisa. E aí você passa a olhar pra isso e fala assim, puta, meu, então já não tenho eles, sou eu sozinha nesse mundo mesmo, sabe? E com vocês aqui, com a conversa que a gente tá tendo, adorei saber que vocês também têm contato com o SEG, do Sindicato dos Estados Unidos, vocês sabem o que está acontecendo lá. Porque, querendo ou não, eles profissionalizaram aquilo lá de um jeito primoroso. Exemplar. Olha o que eles fizeram agora com essa greve. né? A gente poderia fazer essa greve? Não. Por quê? Porque aí eu queria ver ter uma Meryl Streep que vai ajudar os atores que estão Mas desempregados. a gente não vai ter. Mas a gente foi procurada, viu? E aí, cadê a greve do Brasil? Gente, Só que as pessoas que procuravam a O gente... Brasil já está em greve, amor. O Brasil já está em greve. Vamos fortalecer. nasceu Eu em acho que não é greve, algo. Eu acho que é algo a se construir. Sim. E também acho. eu não falo nem só como presidenta hoje do SATED, porque eu sou uma trabalhadora da cultura. Claro. Né? A hora que eu sair, eu vou continuar acompanhando. Sim. E é importante dizer que tudo isso que a gente está fazendo dentro do sindicato, todo esse posicionamento político, a gente vai continuar fazendo a hora que a gente sair. A gente já fazia isso antes. Sim, sim. A gente já é militante, já é ativista da cultura. Né? Então a gente vai continuar fazendo. Mas é isso, tem que ser uma rede articulada. E quando eu sair, eu vou cobrar a convenção coletiva. Vou ficar cobrando o sindicato. Mas você tem que mudar um pouco a chavinha. Eu entendi que a gente tem, ao longo... Estando vendo de dentro, eu entendi que a gente tem que mudar a chavinha de... O que o sindicato vai fazer para mim, para eu sindicalizar? Que, na verdade, é o contrário. Eu tenho que sindicalizar para cobrar o sindicato. Total. Aí sabe o que eu acho que falta? Enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer Aí, a Falta abordagem comunicação, Gabi. E Falta tem que comunicação. trazer Mas aqueles atrativos mesmo. Vamos tentar para fechar. Primeira coisa, qual é o Instagram do sindicato, do SATED? @SATED SP oficial. Oficial. Tem SATED SP agora no TikTok, pra quem tá no TikTok, a gente abriu lá. E lá também é oficial? Não, lá é SATED SP. Tá, então o TikTok, SATED SP. Instagram. @SATED SP oficial. Tá no SATED São Paulo no Facebook. Boa. E para Isso. quem não sabe, acho importante dizer, e não é por isso que tem que se sindicalizar, né, estar em dia,
Mas se você está com a carteirinha do sindicato, com a anuidade em dia, você tem direito a uma carteirinha do SESC. Carteirinha do SESC, Vários convênio com o benefícios, SESC, convênio com o Cine Belas Artes, 50% Paga meia na Belas Artes. um jurídico. Assessoria jurídica para tudo que você precisar na sua para tudo que você profissão, precisar, contrato. não só na área na trabalhista, mas Tá. para quem é sindicalizado em todos os âmbitos. Você precisa de um advogado civil, criminal, previdenciário, qualquer tema você pode usar o Qualquer sindicato, tema o dentro do jurídico, setor, né? Do nosso setor. do SATED. Maravilhoso. E o que é importante, que as pessoas falam, nossa, R$165 por mês. Não, R$165 por ano, gente. É por ano. 170. 170. Eu paguei agora por o ano. meu. 170 né? E por ano. R$20 a mais, quem quiser, né? Quem optar pela impressão da carteirinha do SESC. Né? Esses R$20 a mais. Queremos E aí a carteirinha do gente SESC. tem uma área social que a gente também está tentando ampliar isso com outras parcerias, com plano de saúde, odontológico, Eu vi. academia. Tem academia. E é gente isso que as tá- pessoas precisam entender que esse processo inverso é importante, porque, por exemplo, quando a gente vai atrás de, vamos fazer um Gympass pra galera, aí a gente tem que ter vários síndicos associados. Aí a gente não tem o número de associados suficiente pra fechar coisas. Quando a gente entrou, a gente estava com uma proposta de plano de saúde. Quantas vidas? 300. Não, a gente não tem interesse. Então, Entendi. Então, quanto mais gente se quanto associar... gente mais associar, fácil fechar benefício coisas. Imagina, coletivo plano de é melhor. saúde junto. Eu tentei usar, tipo assim, eu fui fazer com o meu corretor. Ele falou, qual a sua profissão? Eu falei, sou atriz. Aí ele, desculpa, não tem como eu arranjar Olha, nada... gente. Ai, que triste. Eu falei, que? humilhação. Tô falando sério. Pra mim não deu. Eu tô tendo que pagar um valor muito maior, porque Porque a eu minha acho que- formação não adianta. A gente pra ter um precisa plano de saúde. entender que se a gente, né, se os atores se unirem com vocês, assim, a gente tem muito mais força, né? Exato. Então é isso que Exatamente. que a gente precisa Gente, entender, se associar e seguir juntos. É uma força da coletividade que a gente conhece historicamente, mas que a gente, por algum motivo, se afasta desse histórico de luta. Sim. De luta coletiva mesmo, sabe? E de eu coisas acho que que- são conquistadas coletivamente. Sim, e dentro disso que você falou logo no começo, que me impactou bastante, nós, atores, não somos adversários. A gente precisa entender que quando você está num set, eu preciso do olhar, do brilho do olho dela, para eu poder dar o meu texto. Se eu estou num palco, pelo amor de Deus, eu preciso do axé, de todo mundo ali junto, abraçado. Se a gente ficar nessa chave de que nós somos adversários, não tem pra onde ir. Todas as assembleias, quando a coisa degringolava, eu sempre fazia questão de falar assim, gente, eu entrei no sindicato dos artistas e técnicos porque eu achei que nós éramos uma categoria que tinha escuta. Porque se a gente não tem escuta, o que a gente está fazendo aqui? Então, parem de exercer essa profissão. Então, assim, a gente precisa estar nesses lugares justamente para não dar espaço para que pessoas que não tenham escuta sejam mais ouvidas do que as que têm. Sim. Então, assim, a gente precisa encontrar lugares onde a coletividade é mais forte. Onde a coletividade consegue impor um lugar de respeitabilidade, de escuta, de troca, de olhar, de merda, né? Tamo junto. A gente escolheu essa lugar. profissão. A nossa profissão, isso é a base de tudo. É a confiança, é o olhar, é o estar junto. Eu confio, você confia? Confio. Eu confio também. Eu também. acho que é possível, acho que é uma eu vou dizer a construção. verdade, Rita. Acho que é uma construção. Tô confiando mais agora. Eba! Confiando mais Mas agora. eu realmente sim. acho que não é do dia pra noite. Eu tenho lidado com isso cotidianamente. De entender que mesmo essas pessoas que estão ali dentro da diretoria, que venceram, passou por tudo que passou, às vezes as coisas demoram para acontecer. Porque tá todo mundo ali, trabalhador da cultura, as prioridades não são as mesmas, né? Tem dia que a Gabi vai estar com uma estreia, eu tenho que segurar aqui e vice-versa. Então, eu vejo cada dia mais, assim. Eu sei que as coisas vão ser a médio e a longo prazo e a gente vai fazer nesse período o que der para fazer. Mas, assim, com toda a dedicação e honestidade. Vocês que é assumiram possível. em 2023, certo? Dezembro de Dezembro, não. 2023. Então, a gente tá... A assembleia que nos colocou ali foi em dezembro... 11 de dezembro. 11 de dezembro de 2023, aí já veio o recesso, então a gente disse que a gente assumiu mesmo na prática ali em janeiro, né? Então, olha, de janeiro para abril, olha quanta coisa vocês já fizeram. Já fizeram mais do que os outros fizeram em 30 anos. É. Ué, Então, obrigada. assim, Então, Queridos. confiem e vão. E no que depender da gente, a gente vai chamar mais uma gente. última coisa, minha amiga, Sim. uma última coisa.
agora que vai ser essa votação da Assembleia no dia 29, vocês já têm as coisas que vão ser votadas, sobre o que vai ser discutido? Tá em construção. A gente tirou 2 grupos de trabalho, né? Tem 2 grupos de trabalho, além dos associados que estão participando da discussão, justamente porque a gente não tinha uma comissão estabelecida, então a gente trouxe quem está querendo discutir. Então a gente está, convidem, se quiserem discutir, venham. Então tem um grupo de trabalho discutindo só a pauta de conteúdo e outro só da pauta de publicidade e os desdobramentos disso. E aí isso vai ser finalizado até 19, 20 de abril, para que a gente junte esse documento e fale, olha, galera, 29, foi isso aqui que foi construído. Alguém quer fazer alteração, Eu tô no grupo, Gustavo Vaz, Maravilha. E aí, a Assembleia, as pessoas podem adicionar coisas ou fazer apontamentos, discutir com todo mundo, mas a partir de um documento que já foi mastigado. Sim. Por essas Na pessoas Assembleia ali. já foi mastigado, Já, gente. Então, assim, a gente vai lançar esse podcast o mais rápido possível. Para quem tiver coisas que acha que pode agregar dentro dessa reivindicação, é antes do dia 29 até o dia 19 e 20. E o que eu acho que é interessante dizer também, que algumas vezes que a gente foi na mesa de negociação com o patronal, a gente levou atores e atrizes junto com a gente. Então, a Mas hora que sempre vocês gosto de quiserem... levar. levar alguém para falar da vida real, né? Sim. Para acompanhar. Porque muitas vezes o que a gente traz de, Posso. o que a gente traz de volta, A gente sempre muitas vezes procura fala assim, os que às vezes é querem tão ir. surreal que a gente tem que trazer de volta que tem que ter alguém para testemunhar, né? Testemunhas, Porque né? é muito É. terrível, assim, É muito importante, difícil. porque a gente já chegou em negociação que fala, não, mas isso não acontece. Eu falei, acontece aqui, deixa eu pegar meu celular, deixa eu te mostrar o teste que eu recebi agora. Assim, Acontece. de chegar, a gente conversar com um distanciamento muito grande da realidade. Então, quando a gente chega lá com atores e atrizes, principalmente que trabalham bastante no mercado, isso demonstra 2 coisas. Que nós não estamos sozinhas, que existem pessoas que estão acompanhando aqui, que são trabalhadores que estão no mercado, estão falando para vocês, é assim, tá ruim pra gente. E não é para gritar, não é para você querer nada. É para a gente entrar numa mesa de negociação educadamente e mostrar uma força de profissionais que somos. Exatamente. De profissionais que somos. E dentro dessa perspectiva, mostrar o que a gente precisa para que esse setor seja mais saudável e usar aqui o que a Rita coloca, maravilhosa, a responsabilidade compartilhada que nós temos que ter para que a gente construa um setor que seja forte e saudável para todo mundo que atua nele. E assim a gente se despede, porque realmente eu ficaria mais 2 programas conversando com vocês. Obrigada. Perguntaram tudo, foi tudo? É tanto tempo sem se Foi. falar, né, gente? Chama de novo, depois a gente Não, a gente chama de volta. novo. Gente, é o seguinte, depois a gente faz uma chamada de vídeo aqui, a gente faz um podcast através de live pra vocês a mais, tá? Porque tem muita coisa pra falar. Chama a meninas. gente para difundir informação. Informação é poder. Chama a gente. Exato. É, gente, Poder. compartilha, Mas né? obrigada, foi Compartilha maravilhoso. essa Muitíssimo informação. Muito obrigada. obrigada pelo tempo de vocês, pelo esclarecimento, pela alegria né, depois de tudo que vocês passaram. Sinto realmente. muito pelo que vocês passaram e obrigada por ter lutado e estar com a gente aí até hoje. E Meu contem com a Deus. gente. Né, Obrigada. Gabi sabe, eu já Por estou fazendo um favor. trabalho de tentar chamar a galera para estar em dia com o Satédia, para estar acompanhando tudo que está sendo feito. Dia Não, 29, tamo junto. Gente, Tô lá. Acorda Bamba. Quantas pessoas cabem lá na Acorda Avenida São João? Bamba! Ai, a gente tá fazendo uma reforma, A vai gente ficar agora tá reformando. lindo. Massa. É que o sindicato tinha uma cara meio repartição pública Eu ruim. sei, Eu lembro. Aí a gente falou assim, pelo amor de Deus, a gente é um sindicato de artistas e técnicos e espetáculos. Isso aqui tem que ter uma carinha melhor. Ah, é. Agora Tem um uma cenógrafo reforma. fazendo a Tem um reforma. cenógrafo. Então, dia Nossa. 29 dá para ir presencial, quem quiser. Não, dia 29, a Assembleia vai ser lá na Academia Internacional de Cinema, na IC. Ah, boa. Perto. A gente fez a Vanessa Gabriel Pietro, que é Santos. sindicalizada. Beijo, Vanessa, maravilhosa. Cedeu pra gente o espaço, porque a gente começou a entender também que é importante nós, o sindicato, ir até as pessoas. Estar em lugares que representam lugares de espaço de, trabalho. estudo, de Boa, trabalho. Gabi, sim. massa. Então, a gente quer fazer a Assembleia do Teatro num teatro, a gente quer fazer a Assembleia do Audiovisual lá na IC, e começar a fazer, sei lá, a Assembleia dos Técnicos na Funarte. Então, a gente está querendo fazer no as que assembleias depender de nesses mim, a lugares. gente vai lotar a IC no dia 29. Eba. E quem estiver em casa, no híbrido. Muito Exato. obrigada, Obrigada, meninas. gente. Desculpa a correria. Obrigada! Até mais, Obrigada. pessoal! Obrigada. Dignidade no nosso trabalho, pra Yes. todo mundo. Só lembrando que o nosso programa vai sair no foyer.digital no YouTube. Segunda-feira, ao meio-dia. A gente está também no Spotify, Corda Bamba. E a gente tem também as nossas redes pessoais. A minha é Marroses, no Instagram. A minha é @Nicole_Corderi. E a minha é @Larissa Ferrara. Acha a gente aí. @Rita Teles. É, pela Rita aí, amor. Teles. Fala de novo, Rita. Fala @Rita Teles, um L só. E @Gabriele, com 2 L's, e A Araújo. Arrasou! E de novo, Segue a gente. Sated SP Oficial. Oficial. Yes. Sigam. Segue a gente.